Duca, quando a gente pensou assim nessa lista que a gente está falando, o álbum que vem na nossa cabeça foi o Espermatozoon, assim, pela quantidade de clássicos do rock gaúcho que saíram dali do Espermatozoon, assim como Pinhal, Um Dia, Dia Especial, diversas músicas que saíram daquele álbum ali, que marca até uma retomada das origens da Cidadão Kane. A gente queria saber como é que foi um pouco o processo de produção daquele álbum. Vou falar. Só para lembrar da música, meu canto para ser um canto certo vai ter que nascer liberto e morar no assovio do ocupado e do vadio. É assim que tá. Mas cara, o Espermatozoon foi um álbum que eu também concordo com você, se vocês acham que ele é relevante. Eu acho que é o mais relevante da Cidadão Kane, apesar de não achar o melhor, né? Acho que, para mim, o melhor é o 7, é o último, né? Mas o Espermatozoon ele é o mais relevante, porque ele é, acho, pelo momento dele e pela quantidade de músicas que aconteceram, né? Porque é o que tem Pinhal, é o que tem Dia Especial, é o que tem Um Dia, é que tem um monte de músicas, né? E eu lembro que Pinhal levou horas para entrar no disco e foi entrar no Espermatozoon, então eu acho que... Ó, passou aqui atrás a Laurinha. Dá um oi aqui, Laurinha. Dá um oi aqui. Dá um oi aqui, Laurinha. Bom, enfim. E, cara, foi um disco... Dá um oi aqui, vem cá. A gente, a gente tinha feito a gente tinha feito o primeiro disco, né? Que foi um disco que ele foi produzido de forma independente, mas acabou sendo vendido para, na época, Som Livre, RBS Discos, né? Que eu fiz com adiantamento de direito autoral de um disco que nem existia, né? Um peitaço absurdo que eu fiz o primeiro disco. Aí o primeiro disco foi bem, a Polygram nos contratou para fazer nos Estados Unidos o segundo, que foi A Lente Azul. E aí a gente descobriu aquele caminho das pedras lá de gravar nos Estados Unidos e tal. Na época era bastante relevante, era bem diferente fazer nos Estados Unidos do que fazer no Brasil, né? Ali no início dos anos 90 ainda tinha muita diferença. Depois veio a tecnologia e compensou tudo isso, né? A Laurinha tá... Laura, não pode tocar agora, filha. Duca, sabe que, falando aí dos artistas, eu também me solidarizo muito, né? Eu sou educador social e sou mágico profissional há um tempo, e a gente vem nessa batalha, principalmente pelo circo aí, que tá bem complicado a situação, né? Mas, falando novamente do Espermatozoon, como o próprio Wunder falou, assim, Pinhal e Dia Especial são duas músicas que quebram barreiras, que são lembradas por muitas pessoas, que estão no assovio de várias pessoas, certamente todos os dias, né? Teve depois várias regravações, tu regravaste em vários outros momentos. Tu imaginava naquele momento, assim, quando gravou Espermatozoon, essas duas em específico, assim, são aquelas músicas que já davam para sentir que teriam esse tamanho ou foi muito sem pretensão, assim? Cara, não, eu nunca tenho muita pretensão. A pretensão ela é toda ao mesmo tempo, né? Quem não quer que a sua música chegue em Marte? Todo mundo quer, né? Mas não é esse o centro da realização, né? Isso é um dos desejos que se tem, né? Mas não o principal, né? O principal é, cara, é ficar satisfeito com a sua própria obra, né? Isso é o mais difícil, né? Na minha opinião, é o mais difícil, né? É fazer uma obra com que tu mesmo escute e diga, pô, está legal, né? Isso é muito difícil, pelo menos para mim é, né? E voltando ao fio da meada do espermatozoon, e o nome já diz, né, que é o espermatozoide que consegue chegar no óvulo, né, entre milhões de espermatozoides que morrem no caminho, né? Então era uma coisa que a gente conversava com o produtor na época, o Maluli, e que era muito difícil na época tu chegar, assim como é hoje, né? E aí a gente resolveu o quê? A gente pegou, cara, todas as músicas, foi o primeiro disco realmente independente que a gente fez. Todas as músicas que não tinham sido aceitas, né, vamos dizer assim, como foi o caso de Pinhal, juntar e fazer um disco, né? Nos Estados Unidos a gente fez com um engenheiro de som muito massa, com a minha produção, né? E já com a bagagem de ter feito dois discos bem legais, né? Com caras muito bons, e colocar tudo isso junto, e eu acho que também tem isso, essa junção da evolução técnica, né? Em termos de produção, de arranjo, e de engenharia de som. Eu acho que essas duas coisas juntas
e do acúmulo de músicas que foram ficando de lado e que eu valorizava, que é o principal caso é o Pinhal, né? O Pinhal é uma música que foi composta lá na minha carreira, lá na época da Bandalheira, e ela não entrou no primeiro, não entrou no segundo, por causa das gravadoras, e daí no terceiro, que era um disco independente, que é o Espermatozoom, ela entrou, porque a gente que decidia tudo mesmo, e daí ela entrou e acabou acontecendo. Mas eu achava que era importante Pinhal, mas nunca achei que uma ou outra fosse... É mais ou menos como filhos, né, cara? Todas tu tem carinho e tu acha que pode chegar longe, né? Eu me lembro que tem uma música que chama La Recherche 2, né? Que as gravadoras pediam demos, né, dos próximos discos e queriam que fossem músicas alegres, dançantes e alegres, né? E daí eu mostrei essa, que era absolutamente o contrário do que eles estavam pedindo, cara. Estou perdido sem saber, preciso alguém para me dizer onde devo pisar. A cada dia tudo é mais distante do que planejei, não sei onde atracar. Mas não interessa, é o que eu estava sentindo, não vou fazer uma coisa porque a pessoa está pedindo, né, cara? Eu nunca fiz música para os outros. Tu falou de Pinhal, assim, que ela é uma música que não entrou nos outros álbuns e que entrou no álbum independente de vocês. Tu sabe o motivo do porquê que ela não entrava nos outros? Claro, Era uma decisão das gravadoras que não queriam que essa música entrasse. claro, porque era uma música que falava de um lugar que ninguém conhecia. É uma burrice sem tamanho, né, cara? Porque não tem nada a ver com o lugar, né, cara? Tem a ver com o sentimento que tu tem pelo lugar, né? Mas tantos lugares que a gente canta, que a gente não sabe nem que são lugares, né, cara? E que são, e que a gente nem sabe, mas são, né, cara? Então, não tem a ver com o lugar em si, tem a ver com a relação afetiva que tu tem com o lugar, né? Isso é que vai passar para as pessoas. Pode ser New York, tá? Todo mundo conhece, mas o que faz a música acontecer não é por ser New York, é por ser a relação que a pessoa tem com Nova York, né? Então, é muita burrice, cara. Muita burrice. Vai, ainda mais para nós aqui, alvoradense, que a gente sempre brinca que no verão, todo alvoradense ou vai para Pinhal ou vai para Cidreira, então a relação afetiva é muito maior, né? É Pega o muito maior. Palmarezinho e tá Aí é lá. uma relação realmente direta, né? Duca, também que assim, tu comentou ali antes que esse álbum, o Espermatozoom, ele é considerado o mais relevante, mas para ti ele não é o melhor. Olhando para trás, tu faria alguma coisa diferente? Por que tu acha que o 7, por exemplo, é melhor que esse? É uma questão de maturidade? É questão de... qual é a diferença entre um e outro, por exemplo? Cara, é uma questão elementar. Se eu perguntar para ti se tu acha que tu é melhor hoje do que ontem, tu vai ter que me dizer que sim. Tu não pode me dizer que hoje tu é pior que ontem, porque seria muita burrice, né, cara? O cara não aprender com os próprios erros, né? Então, assim, o 7 é o último disco, é o disco onde a gente chegou mais maduro, depois de ter errado, acertado. Continua errando e acertando o resto da vida, mas pelo menos tu não comete os mesmos erros. E eu acho que é um disco bem mais redondo, o 7. É um disco que tem uma unidade, é uma obra de arte mais redonda, na minha opinião, o 7, né? Mais maduro, em termos de arranjo, em termos de letra, né? Assim como eu acho que o Baixar Armas é o meu melhor disco de todos que eu já fiz, porque é o último disco que eu fiz e é o que eu acho que reúne o aprendizado até hoje, né? Então, assim, eu tento fazer o melhor possível na última coisa que eu faço, né? Claro, né? São coisas diferentes também, né? Agora, a última música que eu lancei foi o Triângulo, na pandemia, com meu filho tocando baixo já, que fala da relação pai e filho. E, enfim, são temas diferentes que rolam também, né? Ô, Duca, a gente lendo o livro Gauleses Irredutíveis, tem uma das passagens lá que dizia que uma determinada época Cidadão Kane tinha esse estigma de banda para guriazinha, sabe? Tipo, como se fosse banda que fizesse som só para agradar, assim. Isso te incomodava na época? Como vocês viam isso? Cara, isso nos prejudicou na época, né? Na prática, né? As músicas, isso
É ridículo, né, cara? Mas isso acontece com todo mundo, né? Voltando ao assunto de hoje, né? Quando a gente Uhum. começa a ameaçar as pessoas, elas acabam criando rótulos para a gente e tentam nos tirar do jogo. É mais ou menos isso, né? Eu acho que é mais ou menos isso, porque as músicas eram as mesmas, né, cara? A gente tocava na Rádio Ipanema, a gente era uma banda cool, aí depois quando a gente lançou o disco, começou a tocar na Atlântida, a gente virou uma banda de bundão. Só que eram as mesmas músicas, né? Era carona, eram as mesmas músicas, né? Eu era o cara da bandalheira, o cara do rock, o guitarrista prodígio, era a mesma coisa, só que não, aí começou a fazer sucesso, as guriazinhas começaram a escutar, ferrou, né? Mas eram as mesmas músicas. Então, e aí nos prejudicou bastante, porque realmente uma parte da imprensa, e dessa imprensa que cria opinião, né, que era a própria Rádio Ipanema, e a galera mais cool, e essa galera pseudo-intelectual porto-alegrense, começou a fazer coisas muito baixas com a gente, né? E, na prática, nos chamar de bundão mesmo, e cidadão gay, preconceito absurdo contra os homossexuais e tudo, deles, né? Porque eu não me senti ofendido, mas eu sentia que tinha maldade na conotação, né? E aí, claro, né? Eu me lembro que naquele ano que isso começou a acontecer e começaram a insistir nessa história, a gente foi perdendo público, porque o pessoal foi começando a abandonar mesmo. Tinha falado de Pinhal e de Especial, que são duas músicas que são muito queridas aqui no Sul e no Brasil inteiro, para quem curte a banda, mas vocês também tiveram um dia que teve o seu clipe na MTV. Eu queria saber como é que era para vocês, assim, uma banda gaúcha que está aqui muitas vezes, o nosso bairrismo deixa distante do centro do país, e vocês têm um clipe passando para o Brasil inteiro numa emissora que era identificada com o jovem, identificada com a música, e que foi tipo modelo muito nos anos 90, início dos anos 2000. Um dia, né? Isso. Cara, infelizmente, esse momento, exato momento do lançamento de Um Dia, que ia ser lançado em todos os lugares, foi o dia que o Cal morreu. Então, puxa, foi horrível. Na verdade, nada mais interessava, né? O cara morreu aí ferrou. Aí foi legal, claro, foi legal. Mas aí foi a primeira porrada que eu tomei, né? Ali, depois a banda continuou muito tempo e depois morreu o Luciano. Aí que a banda acabou, né? Então, assim, mas foi legal. A gente teve muitas inserções nacionais, né? Não só aí, mas antes disso, né? Com o segundo disco que teve música na novela e tudo, né? Que era os Segundos e tal, a gente já tinha uma visibilidade com coisas na Globo e tal, Malhação, não sei o quê. E depois a gente continuou. Depois disso veio o Soma, que foi um disco que a gente foi para o Rock in Rio, que também teve o dia especial, o clipe do dia especial, que passou em muitos lugares, passava em todo o Brasil e tal. E que desencadeou todo o lance do Thiago York também, né? Mas é claro que é bom, né, cara? Tu vê o teu lance ser reconhecido nacionalmente, é muito legal, é muito legal. É um dos objetivos também. Duca, eu acho que assim a gente sabe de algumas coisas que aconteceram aí no pós-disco, né? A infelicidade da morte do Cal, também não sei se procede, mas que tu tiveste pneumonia em 98, assim. E como foi assim para vocês conseguir naquele momento seguir em frente e tocar essa turnê, né? Com tantas emoções que acabaram acontecendo com a doença. Como é que foi para vocês assim conseguir tocar essa turnê do Cara, disco? eu nunca me esqueço que no lançamento do disco eu estava com pneumonia. E o Renato Borghetti chegou no camarim com um vidro de óleo de cupicho. Acho que é assim que chama, não sei. Mas é de capivara, né? Óleo de capivara. E falou, Duca, trouxe isso aqui para ti, toma isso aqui que tu vai ficar bom. Tomei, né, cara? Fiquei bom, não sei se foi por causa daquilo, mas olha, para não ter que tomar de novo, qualquer um fica bom, né? Bah, o óleo de capricho é ruim mesmo. Já Olha, tomei uma vez, não é fácil. mas, E cara, assim, prosseguir. eu sou um cara muito otimista, cara. Eu perdi o pai com 8 anos de idade e decidi fazer uma limonada desse limão e baixei a cabeça, virei músico, conseguiu
o principal, que é viver exclusivamente de música, viver bem, é fazer o que gosta. Nunca fiz nada que eu não gostasse de fazer. E tudo que eu fiz, que eu gostava de fazer, acabou me dando resultado financeiro e emocional, né? Então, assim, eu sempre olhei o lado positivo das coisas, das piores que fossem. Foi assim na morte do meu pai, foi assim na morte do Cal, foi assim na morte do Luciano, foi assim na morte do Marcinho. Foi muita gente que morreu na minha volta. E eu sigo vivo. Enquanto eu estiver vivo, eu tenho que dar graças a Deus que eu estou vivo. E graças a Deus da oportunidade de estar vivo, estar fazendo o que gosta e estar com as pessoas que a gente ama. Isso é a coisa mais valiosa do mundo e não dá para desperdiçar. E assim, Duca, para a gente até encerrar e não tomar muito teu tempo também, olhando para trás, assim, vendo toda essa tua... Tu falou que leva a vida com muito otimismo sempre e é grato por tudo que aconteceu. Olhando para trás e vendo a carreira que tu fez com o Cidadão Kane, vendo a quantidade de pessoas que tu tocou com as tuas músicas, toca até hoje com a tua carreira solo, mas falando da Cidadão Kane, qual é o sentimento que fica para o artista, para o ser humano Duca, olhando tudo que já aconteceu na tua vida e projetando também tudo que tu ainda quer fazer com a música, por exemplo? Cara, principalmente um sentimento de agradecimento, né, a esse privilégio que foi estar vivo até hoje, né, no meio de tantas dificuldades e tantas coisas que aconteceram, de ter conseguido sobreviver fazendo música no Brasil, que é uma coisa quase impossível, né, e bem, né, e viver bem, fazer o que gosta. É essa palavra que entrou na moda, mas é muita gratidão mesmo a tudo, a todos, né, e que seja, sabe, feliz também com, de alguma forma, ser referência para algumas pessoas, né, de que isso vale a pena, né, de que tu te dedicar, fazer o que tu gosta com honestidade, né, com sinceridade, vale a pena e é recompensador, né? Agora, não é fácil, né? Tem que persistir, os caminhos são duros, são difíceis, tem que ter muita resistência, né? E fé, muita fé também. Não estou falando de uma fé específica religiosa, estou falando da fé no sentido de acreditar nas coisas, né? Mas, assim, num sentido mais de Goethe, assim, né? De acreditar, né? no comprometimento, né? Com as coisas. Tem que se comprometer com as coisas e acreditar nelas. E tocar em frente, né? Sendo sempre grato por estar vivo e estar respirando esse ar, né? Que a gente está aí vendo o quanto é frágil tudo isso, né? Em poucos anos o ser humano está conseguindo destruir tudo, né, cara? É muito rápido destruir.